nós temos uma novidade incrível para vocês. A partir de agora, nós temos um novo quadro e esse quadro se chama Dicas Newborn. O Dicas Newborn, ele vai virar um programa super legal, onde a gente vai discutir e debater assuntos da fotografia de recém-nascidos com um pouco mais de profundidade, contando um pouco das nossas experiências também sobre determinados assuntos. E desde esse começo de quadro, eu já quero pedir inicialmente aqui nesse vídeo que você deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, o que você gostaria que a gente debatesse aqui nesse quadro. Esse quadro vai ser extremamente importante e com muito conteúdo de valor para você. Seja muito bem-vindo ao Dicas Newborn. E no Dicas Newborn de hoje, nós vamos falar sobre bebês mais velhos. Eu não fotografava bebês com mais de 15 dias até que... Mas afinal de contas, o que é um bebê mais velho? Bom, quando a gente fala de bebê mais velhos, a gente tem que lembrar que assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, um bebê recém-nascido é considerado recém-nascidos até... recém-nascido até 28 dias de vida. Então, um bebê de 0 a 28 dias de vida é recém-nascido. Um bebê com 29 dias de vida já não é mais um recém-nascido. E como isso funciona dentro da fotografia de recém-nascidos? Para nós, um bebê com 28 dias, ou 27, ou 26, já é um bebê mais velho. 20 dias pra gente já é um bebê velho, bebê idoso. Na verdade não, aí ele já tá na meia-idade, né? Meia-idade. O que a gente tem que pensar é o seguinte, mesmo que eu fale dentro da nomenclatura da área da saúde, até 28 dias é um recém-nascido. Não significa que vai ser fácil de fotografar esse recém-nascido só porque ele ainda é considerado um recém-nascido. Então o que a gente faz? No nosso estúdio, nós costumamos fotografar bebês de 5 a 12 dias de vida. Por quê? Na verdade, as características que eu vou explicar aqui para você, eles normalmente vão até 15 dias, mas eu gosto de fotografar até 12. Então, um bebê de 0 a 15 dias, ele apresenta características que a gente chama de características gerais da fase. Como isso funciona? Um bebê de 0 a 15 dias, teoricamente, se tratando das características gerais da fase. O que ele tem? Ele é um bebê que dorme mais, em média 18, 19 horas por dia, isso pode variar um pouquinho. Ele é um bebê que o tempo de sono profundo dele é maior, o que facilita no momento em que a gente vai posicionar, vai mexer no bebê sem que ele acorde. Ele não tem cólicas. Quando a gente fala de cólica, nesse caso, é a cólica da fase, que normalmente ela inicia no 15º dia e pode se estender até 3 meses. Mas de vez em quando existem casos em que o bebê sente uma cólica que é simplesmente para evacuar. Ou ele tá com gases porque na hora de amamentar ele engoliu um pouquinho de ar. Então, nessa hora, o bebê fica um pouco incomodado, aquele desconforto só para evacuar. E aí, quando ele consegue evacuar, o bebê se sente bem mais confortável e tá tudo bem. É uma cólica que não é da fase, ela é causada por outro motivo, que é pela evacuação ou por gases que o bebê engoliu na hora de amamentar. Gases que ele engoliu? Ou pelo ar? Ou pelo ar que ele engoliu na hora da amamentação. Então, isso vai causando um certo desconforto do bebê. Mas aqui a gente não está falando de um bebê mais novo, né? A gente está falando das características gerais da fase e isso que a Dani complementou, normalmente acontece com bebês nessa idade, mas o que a gente está falando é que, teoricamente, o bebê não tem a cólica da fase, nessa fase, né? De até 15 dias. Vamos ver o que mais, a flexibilidade, né? O bebê, a partir do momento que ele nasce, normalmente os bebês nascem mais flexíveis e ao longo do tempo, a cada dia que vai passando, eles vão se tornando mais firmes, mais fortinhos, a musculatura dele vai se desenvolvendo e, na maioria das vezes, quanto mais velho, mais durinho é esse bebê, porque ele já está fortalecido. Até, inclusive, o movimento dos bracinhos e das perninhas do bebê que ele faz assim o tempo todo, isso ajuda a fortalecer a musculatura dele. Então, mesmo que um bebê, por exemplo, seja prematuro
ele nasceu um pouquinho antes lá do tempo, ele vai também fortalecendo a musculatura, então também vai se tornando o bebê um pouquinho mais difícil de fotografar, vai sendo o bebê cada vez mais durinho. Então, tudo que a gente fala das características gerais da fase, a gente tem todas essas informações para levar em consideração quando a gente pensa na idade do bebê. Mas aí, qual é a diferença de fotografar um bebê de até 15 dias e um bebê com mais de 15 dias? Conforme a gente falou, em relação às características da fase de um bebê de até 15 dias, tem tudo o que a gente acabou de explicar. Porém, isso não é uma regra. Isso não se aplica a todos os bebês. Então, qual é a ideia fundamental? É você imaginar, assim como a Dani falou, por exemplo, a gente tem os bebês, a fase de cólicas, por exemplo, do 15º dia até 3 meses de vida, dentro das características gerais. Mas existem bebês que têm cólicas por outras razões, que não é fase, que pode ser porque quer evacuar, porque está com cólica, ou por outras razões, como foi mencionado. A questão da flexibilidade, por exemplo, um bebê prematuro que nasceu antes, a gente tem uma série de equações para resolver também. Em outro momento a gente vai falar mais especificamente sobre um bebê prematuro, mas nesse caso ele também já tem a musculatura desenvolvida, mesmo que seja um bebê pequeno. Então o que a gente tem que sempre levar em consideração? Qual é a diferença? A primeira coisa, quando o bebê passa dos 15 dias, a partir dos 15 dias, entra teoricamente na fase da cólica, que se estende até os 3 meses, ele começa a ser um bebê mais forte, menos flexível, ele passa mais tempo acordado. Pode perguntar para os pais, quando a gente conversa com os pais, o bebê que estava com 6 dias e quando ele vem com 12, os pais já notam uma incrível diferença, o bebê já começa a ficar mais esperto. Então pode ser que você não consiga necessariamente posicionar aquele bebê, ou que ele fique mais tempo acordado, ou que ele seja mais agitado, ou que ele tenha gases, ou que ele tenha cólicas. E a outra coisa que a gente tem que pensar, esquecer, quando você vai falar da diferença entre um bebê mais velho e um bebê mais novo, você tem que encarar as características de um modo geral. Porém, o que você tem que levar em consideração, e uma das coisas principais que eu sempre falo é, cada bebê é único e diferente. Eu e a Dani, por exemplo, se a gente for falar de características gerais de um ser humano adulto, somos iguais. Temos todos os membros, falamos, conversamos, enxergamos, ouvimos. De um modo geral, somos iguais. Porém, nós somos extremamente diferentes. O fato de eu estar sentada nessa cadeira e a Dani também, não significa que eu esteja confortável aqui. Pode ser que ela esteja e eu não. Então, a gente tem que começar a avaliar o ser humano que está ali no seu colo como um ser único, e ele é único. Não dá para tratar ele como o geralzão, tipo, você é igual a todo mundo e eu devo tratar você dessa forma. Não. Cada bebê tem uma peculiaridade. Às vezes um bebê novinho, assim, por exemplo, de 6 dias, 10 dias, ele é super flexível, você consegue fazer todas as poses, e de repente você pega outro bebê com a mesma idade, 6, 10 dias, que ele é super limitado, ele é super durinho, ele é muito tenso, ele é resmungão. Então cada bebê é único, cada um tem a sua característica. E tem uma curiosidade ainda, a personalidade do bebê é formada durante a gestação, ou seja, o bebê já nasce com a sua própria personalidade. Ele pode ser que ele não goste tanto de ser incomodado. Quando a gente vai fotografar, a gente precisa mexer no bebê, às vezes ele não gosta que você fique mexendo. Outro bebê pode não se importar, você pode mexer o quanto quiser, tá tudo bem. Então existem essas peculiaridades de cada bebê que a gente fotografa. A gente, por exemplo, já fotografou bebês de 4 dias que deram muito trabalho e que, se você for pensar na característica da fase, ele teoricamente deveria estar dormindo, ser flexível, bem tranquilo, num tempo de sono profundo maior do que um bebê de 15 dias. E a gente já pegou bebê de 30 dias que foi extremamente tranquilo, que dormiu o ensaio inteiro e fez quase todas as poses. Então, por isso, você não deve levar em consideração necessariamente a característica geral da fase. É importante que você entenda, porque é baseado no conhecimento das características do bebê que você também vai saber como agir com cada um deles. Porque se você não entende nada disso, fica que nem cego em tiroteio, você não sabe o que fazer, para onde recorrer. Então é importante que você entenda.
Assim como a Dani falou, a gente já teve diferença de bebê com flexibilidade diferente em idades diferentes, por exemplo, com 4 e com 30 dias. Já teve a questão de sono extremamente diferente. A gente já pegou um bebê de 4 dias, o Aquiles. Foi um bebê que não dormia. Ele ficou 2 horas com o olho desse tamanho, assim, ó, regalado e super esperto e, assim, agitado também. Ele não é um Mas bebê... aparentemente ele não estava com fome, ele não estava com cólica, ele não estava com nenhum tipo de desconforto, ele só estava acordado e agitadão. Mas a gente não conseguiu identificar nenhuma interferência, nenhum problema que pudesse estar acontecendo. E aí depois de 2 horas ele dormiu por 30 minutos e a gente conseguiu fazer o ensaio em 30 minutos. E veja, é um bebê de 4 dias. Teoricamente era para ser fácil, então por isso eu não levo tanto em consideração a idade do bebê, e sim o conhecimento com aquele bebê. E lembra que eu falei no começo do vídeo? Eu não fotografava bebês com mais de 15 dias. E a gente já vai chegar nesse ponto. E aí, em que momento a gente começou a perceber que a gente deveria deixar um pouco de lado as características gerais dos bebês e começar a observar cada um individualmente? Depois da gente ter fotografado uns 300 recém-nascidos. Vou explicar. Durante muito tempo, pelo menos um ano e meio, eu não fotografava bebês com mais de 15 dias. E depois que eu comecei a perceber, além das características gerais da fase, a gente tem uma série de outros fatores para observar. É observar mesmo aquele bebê como um ser individual, como único, como alguém que merece um tempo seu para prestar atenção nele e entender. Uma coisa, eu não sei se você já assistiu, vou até deixar como sugestão aqui nesse vídeo. Nós fizemos um vídeo institucional há pouquíssimo tempo, onde é como se o recém-nascido estivesse falando com o fotógrafo. Eu sou recém-nascido. Eu sou novo nesse mundo. Ainda não sei muito bem como as coisas funcionam. Eu morava dentro da barriga da mamãe. Lá era tão agradável, era macio, quentinho e confortável. Aqui fora, as coisas são bem diferentes. E nesse vídeo, tem um momento em que a gente fala que o meu choro, como se o recém-nascido estivesse falando com você, fotógrafo. Em alguns momentos, o meu choro pode não ser uma reclamação, mas sim um pedido para que me pegue no colo e me abrace um pouquinho, porque eu não conheço você e eu preciso ter certeza de que eu estou seguro. E é assim que funciona. Esse bebê, ele já conhece a mãe dele, ele já identifica o cheiro da mãe dele, ele já identifica o som da voz da mãe dele, ele já identifica por uma série de sentidos o ambiente da casa dele, que é familiar para ele. Então o seu estúdio, se você estiver no estúdio, não é familiar para esse bebê. E ele está conhecendo todo, então até isso pode influenciar. E é assim que se trata o recém-nascido como um indivíduo único. É você dedicar um pouquinho do seu tempo durante a sessão, e um pouquinho, você não precisa de muito não, é 10 minutinhos, é suficiente para você entender se ele é um bebê mais tranquilo, se ele é um bebê mais agitado, se ele é um bebê que você acredita que vai ser mais flexível. Dá para identificar isso logo no começo. Às vezes a gente até falha nessa identificação, mas logo depois, conforme você lida um pouquinho, se você prestar atenção, não é difícil de entender o que ele está te dizendo. É só você ouvir atentamente com os seus ouvidos sempre pensando, eu preciso entender o que ele está querendo me dizer e não eu preciso fazer essa foto. Existe uma diferença bem grande, né? Mas daí tem uma outra questão. No começo, por que a gente demorou lá depois de 300 bebês para conseguir perceber isso? Porque a gente não tinha conhecimento suficiente, porque a gente não conseguia dominar todas essas questões ainda. Então, a nossa falta de conhecimento gerava o quê? Gerava insegurança, gerava medo, gerava ansiedade, e tudo isso vai influenciando na sessão também. Se a gente não conhece o bebê, não conhece essas características, não tá ligado assim, eu preciso prestar atenção no bebê como um ser único, como um indivíduo único que está aqui com características específicas, a gente começa a ficar ansioso, mas esse bebê, mas é muito difícil,
Ah, mas o que pode estar acontecendo? E aí vai gerando ansiedade, vai gerando insegurança. E a família sente, a mãe, as pessoas sentem se você está inseguro, se você é seguro ou se você está inseguro. E aí vai gerando aquela tensão, e aí vai potencializando tudo isso que está acontecendo com o bebê. Então, isso vai deixando a sessão difícil, estressante, longa e vai dificultando o nosso trabalho. Então, é por isso que conhecer o bebê, prestar atenção quando ele chega, faz muita diferença para o nosso ensaio. E veja bem, a gente não está dizendo para você descartar o conhecimento sobre a característica geral da fase. A gente está dizendo que vai muito além desse conhecimento, que você só tendo esse conhecimento não é suficiente. A gente tem que colocar uma pitada de um tipo de interação mais humana para que a gente possa ouvir esse outro lado. Quando foi a primeira vez que a gente fotografou um bebê com mais de 15 dias de vida? Foram 2. Foram gêmeos. Ah, é verdade, foram gêmeos, eu lembro. Ai, gente, essa história, assim, é uma história que me emociona demais. E eu nunca esqueço por uma série de razões. Eu lembro que nessa fase, eu não fotografava bebês com mais de 15 dias. Eu tinha fotografado uma vez um bebê de 16 porque foi reagendado, só por isso. Então, o que aconteceu foi assim, a gente não... Chegava a mãe e falava que o bebê tinha 18 dias, por exemplo, eu falava, não dá. Não tem como fazer, não vou fazer. E eu não fazia. Fazia mesmo. Nossa, a Belma é louca, né? Tá dispensando do bebê, mas ela fala, não dá, né? Eu convencia a Dani de que não dava. Eu falava, não, okay. Tem 16 dias, não dá dá mesmo. Tudo bem, ela tá falando, eu acreditei. E eu dizia não, porque na minha cabeça, na minha crença de que só dava pra fotografar bebês de até 15 dias era tão grande que ela me limitava. Como é que eu quebrei essa crença? Eu fui foi meio que sentimental, foi assim. Nessa época a gente só tinha um pacote, e era um pacote de 30 fotos. E aí chegou um momento que eu falei pra Dani, eu queria mudar essa estratégia nossa, eu queria colocar mais pacotes à venda, para o cliente poder ter a opção de escolher menos fotos ou mais fotos. Ele define isso, e ele escolhe, porque até então nós escolhíamos essas 30 fotos e enviávamos para o cliente. E aí a gente mudou para o pacote de 10, 20 e 30 fotos. E eu recebi uma ligação, a mãe falando assim, Bel, eu queria fazer o ensaio de recém-nascido dos meus filhos. São gêmeos. Eu falei, tá bom, vamos fazer, né? Quantos dias eles têm? E ela falou, eles têm 3 meses. E aí eu fiquei meio sem reação, assim, tipo, na minha cabeça eu tava pensando assim, cara, não dá? Impossível, né? Pô, eles não são mais recém-nascidos. Há muito tempo. Há muito tempo. E aí eu falei pra mãe, falei, olha, infelizmente não tem como. Eles já estão com 3 meses, não tem como fazer o ensaio de recém-nascidos com eles. Daí ela falou assim, Bel, olha, deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu fiquei internada do 5º ao 6º mês de gestação para segurar, porque foi uma gestação de risco extremamente complicada. Depois, eles nasceram de 6 meses. Eles ficaram internados na UTI neonatal durante 1 mês para ganhar peso, para fazer uma série de coisas por conta de toda a complicação que eu passei. Só com 1 mês de vida que eu pude pegar eles no colo pela primeira vez. E aí depois disso, um deles teve alta e o outro precisou ainda ficar internado porque ele precisou passar por uma cirurgia. E só agora mesmo é que o médico liberou. Então só agora eu tô tendo a oportunidade de sair com eles do hospital e poder começar a viver a vida com eles recém-nascidos. E mesmo que não fossem, né? Ela estava começando a viver esse momento agora. Daí ela falou, então assim, é só por isso que eu tô procurando agora. Não é por nenhum outro motivo. Nesse momento, gente, eu senti aquilo como se como se eu tivesse levado uma rasteira e pensado assim, cara, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que gosto de contar a história através da fotografia. É minha missão. Eu não faço foto por foto. Eu faço foto porque eu quero criar um registro, uma lembrança e que isso tenha uma história para contar depois. Então, quem sou eu para negar de contar essa história para aquela mãe? E aí eu fiquei me sentindo um lixo até, sabe? Eu pensei, cara, que lixo de pessoa, que lixo de profissional que eu sou. Quantas pessoas não me contaram a história delas e eu disse não. E eu fiquei me sentindo mal e eu falei assim, olha, eu faço. E eu só queria colocar uma condição para a nossa sessão. Daí ela falou, pode falar, qualquer condição.
E aí eu falei, a gente tem aqui um pacote de 10, 20 e 30 fotos. Eu sei que muito provavelmente você quer mais fotos do que o que eu vou te oferecer agora como condição, mas é porque eu não sei como vai ser. A gente nunca fotografou bebês de 3 meses nesse cenário de ser recém-nascido ainda, né? A gente nunca fotografou bebê de mais de 15 dias, então a gente não fazia a menor ideia de como seria. Nesse contexto de newborn, por exemplo, né? A gente nunca tinha feito. E daí eu falei, então, assim, eu tô sendo bem sincera com você mesmo. 10 fotos eu posso garantir que eu vou dar um jeito de fazer com eles. Mais do que isso, eu dependo deles. Eu dependo de como vai estar a questão do sono deles, da flexibilidade deles. Então, e como eles passaram por todo esse processo de ficarem internados, um deles passou por uma cirurgia, é tudo novo para mim também. Eu vou cuidar deles com muito carinho, mas eu não posso prometer mais do que 10 fotos. E se chegar aqui, a gente conseguir fazer mais, aí você muda, você pode ir para o pacote de 30 se você quiser, você fica à vontade para isso. Tá tudo bem fazer dessa forma para você? Ela falou, tá tudo ótimo, tá perfeito assim para mim. E aí chegou o dia da sessão. Gente, eram 2 japinha, coisa mais linda do mundo. Eles estavam com 3 quilos nesse dia. 3,1 kg por aí. Eles eram bebês pequenos. Mas eles eram bem durinhos, bem limitados, assim, porque eles já estavam bem fortes. Eles estavam bem fortinhos. Eles dormiram durante o ensaio, mas assim, aquele sono mais leve, né? Porque qualquer coisinha acordava um pouquinho, mas assim, eu não estava preocupada necessariamente em fazer poses mirabolantes e nada do tipo. Eu estava preocupada, de fato, em registrar esse momento para essa mãe, porque para ela era muito importante. E às vezes a gente se pega numa situação, nós fotógrafos, a gente olha uma situação e a gente sempre quer busca a perfeição para aquilo e esquece que por trás da nossa perfeição existe um outro olhar, que é um olhar emocional, é um olhar da mãe, é um olhar da história verdadeira dessa criança, desse momento, de tudo que ela viveu antes, de tudo que ela está vivendo nesse momento e do que ela vai viver depois. E a gente não pode esquecer disso. Então a gente tem que somar toda a técnica, todo o nosso conhecimento e tudo aquilo a essa parte mais humana, que vai ficar tudo bem se aquele bebê especificamente por alguma razão não abrir a mãozinha. Tá tudo bem. E assim, quando a gente olha uma imagem, seja ela qual for, você lembra do dia. Você fala, nossa, esse dia tava sol, a gente tava feliz, foi assim, foi assado. Ou você olha a foto, nossa, aqui, tipo, ficou legal essa foto. Ai, mas tava tão tenso, né? Por isso, por aquilo. Você lembra exatamente do momento. A imagem te traz sensações, te traz sentimentos. E aí, é muito mais do que uma foto bonita ou feia, bem executada ou mal executada. Traz esse sentimento. Então, a gente precisa muitas vezes olhar para isso, esse registro que ele ia trazer para essa mãe. No final do ensaio, durante o ensaio, a mãe já estava emocionada, ela chorou várias vezes, porque para ela, eu não faço ideia do que ela passou, assim, eu sei o que ela me contou, mas eu não sei exatamente o que ela sentiu, né? Como é que foi isso para ela, viver todo esse momento, essa tensão com os meninos. E aí no final, ela até contou algumas histórias, e aí quando ela me contou tudo, assim, com mais detalhes, eu falei assim, nossa, que sofrido, né? Daí ela falou assim, não foi sofrido, foi difícil, é difícil, mas tem coisas boas aí, né? Tem os meninos e tal, e até pensei assim, nossa, até nisso a gente tá errando, né? E eu pensei, cara, falta de consciência mesmo. Falei, a gente às vezes olha e vê uma barreira, vê um sofrimento onde às vezes não tem. A mãe tem uma força, as crianças têm uma força absurda. E aí então, essa mãe toda emocionada, ela ficou com 52 fotos desse ensaio. E ela falou assim, você não faz ideia do quanto eu tô feliz por ter conseguido fazer esse registro e poder fazer isso agora, né? Porque ela falou, eu esperei por isso na minha gestação, eu esperei por isso quando eles nasceram e parecia que esse dia ia demorar tanto para chegar, tanto. E ele chegou e ela estava muito feliz e a gente também por poder proporcionar isso. Depois que ela foi embora, eu e a Dani a gente conversou muito e eu falei assim, eu nunca mais vou dizer não para uma mãe. Eu simplesmente vou conversar com ela e vou orientar ela. Eu vou deixar ela ciente para que ela não tenha expectativa
de que vai ter um ensaio, por exemplo, no caso desses gêmeos, não era necessariamente certo que eu ia conseguir fazer uma sessão de recém-nascido com eles. Por isso eu falei para ela, 10 fotos eu vou te garantir. Mais do que isso eu dependo deles. Então tem uma série de coisas que quando a gente começa a trazer tudo isso para a nossa consciência, fica mais fácil de falar com os pais, de deixar a expectativa deles sempre na base. O que é na base? Quando a gente fala que o bebê que manda na sessão, é verdade. Eu não posso forçar nenhum limite dele, eu não posso desrespeitar o bebê. A gente não pode obrigar o bebê a fazer nada, porque ele não vai fazer o que ele não quer. E o respeito, ele está acima de tudo. E aí você pode até estar perguntando, mas como que eu faço para respeitar o recém-nascido? Se você já começar doando um pouquinho do seu tempo para conhecer ele, é uma forma de mostrar respeito. Se você tem o conhecimento da fisiologia, anatomia e sabe até onde você pode ir com aquele bebê, e isso vai além de você querer uma foto bonita ou não, é uma forma de respeito. Se você percebe que mesmo ele tendo a flexibilidade, ele não está confortável na pose, você deixa de clicar e vira ele ou muda a pose só porque ele não está confortável, é uma forma de respeito. Então, existem muitas formas de você respeitar o recém-nascido. Então, por que fotografar bebês com mais de 15 dias é tão importante? Em primeiro lugar, porque você nem sempre sabe a história que tem por trás do fato da mãe não ter te procurado antes. Existem casos, e ele até pode ser a maioria, vamos colocar aqui, se eu tenho 50% dos casos, eu tenho a metade. Se eu tenho 51%, eu já tenho a maioria, certo? Vamos supor que 60% dos casos a mãe realmente deixou para a última hora. Ela teve ou imprevistos, ou porque ela está no primeiro filho, ela está perdida ainda nesse mundo, e aí quando ela lembra, putz, o ensaio. Aí o bebê já tem... Depois que o bebê nasce, tudo passa muito rápido. Amanhã, depois eu vejo, e vai passando, e vão acontecendo coisas ali na adaptação com a mãe, com o bebê, e ela vai deixando. Aí quando ela percebe, meu Deus, agora eu tenho que fazer o newborn. O bebê tá com 20 dias. E ela simplesmente deixou passar porque se perdeu ali no caminho. Se perdeu nos dias quando a gente... Você quando fica de férias, é só um exemplo, tá? Porque a mãe tá de licença. Ela tá de licença para poder ficar com o bebê dela. Mas imagina que quando você tá de férias ou quando você tira uma licença, você esquece sábado, domingo, feriado. Eu vivo assim, porque como na fotografia a gente não necessariamente deixa de trabalhar sábado e domingo, quando você tem um emprego fixo que não trabalha sábado e domingo, é muito mais fácil você ficar orientado nos dias da semana. Você sabe que dia é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando você não é, a gente que é da fotografia, é como se fosse um profissional autônomo, eu esqueço as datas, gente. Se não tiver uma agenda sempre para olhar... A gente não faz a menor noção, não tem a menor noção dos dias da semana, feriado. Quantas vezes a gente marcou coisa em feriado porque não prestou atenção que era feriado? Eu já marquei workshop em Sexta-feira Santa. 2 vezes. 2 vezes. Porque a gente tinha desabilitado da nossa agenda do computador os feriados, e aí a gente marcava e nem dava bola. Mas mesmo que tivesse habilitado, às vezes você não tá prestando atenção mesmo, tá em outra vibe, a mãe tá prestando atenção no bebê, e às vezes esquece mesmo. Então pode ser que, 60% dos casos é isso. Mas os outros 40% dos casos, existe uma história, existe algo, existe às vezes um medo, mesmo que inconsciente da mãe. Existe o caso do bebê que nasceu prematuro. O bebê que nasceu prematuro, às vezes ele é um prematuro de 37 semanas, ele tá super bem, mas nasceu antes do tempo, isso deixou a mãe muito insegura. Então tem uma série de fatores. A gente mesmo passou agora, não tem muito tempo, a minha prima, a gente fotografou o Pedrinho e ela tava sentindo contrações muito antes do tempo. Ele tava... acho que com 32, né? 32 ou 33 semanas. 32 semanas ela começou a sentir as contrações. Ela teve que tomar alguns medicamentos para já ajudar a desenvolver o pulmãozinho do bebê e algumas outras coisas para caso porque ele estava querendo vir antes. E ela estava desesperada e ela mandava mensagem para mim porque a gente já estava certo, né, de fazer o ensaio e eu estava de acordo com a previsão de pelo menos 38 semanas. E ela então sempre me avisava. E ela teve dias que ela chorava e que falava, eu tô com muito medo, porque ele não tá preparado ainda para vir ao mundo, o pulmãozinho dele ainda, e ele era um bebê grande também. E então, ela foi tomando esse medicamento e ela sentindo muitas dores, e verão, calor, e ela não sabia o que fazer. Então imagina, gente, uma mãe
que muitas vezes ela pode até ter agendado já o ensaio, ou às vezes ela ainda não fez isso, porque ela tá de 32 semanas ainda, ela vai deixar para ver um pouco mais perto, e aí de repente começa a acontecer essa série de coisas. Você acha que ela tá preocupada agora com as fotos? Imagina o nível de insegurança que essa mãe tá. A gente acompanhou a prima da Bel e ela tava, tipo, super insegura. O bebê nasceu no tempo certo, correu tudo bem, foi tudo certo, tava tudo ok. Mas mesmo Ela assim... chorou no ensaio, porque daí ficou emocionada. Porque ela passou por toda aquela situação e muitas vezes ela fala, agora finalmente o bebê nasceu, e ela tá tão insegura, mesmo que esteja tudo bem, que ela não entrou em contato com o fotógrafo para fazer as fotos, ou ela tá muito insegura porque não sabe direito como funciona a sessão newborn e tem medo de expor o bebê, medo de levar para fazer as fotos. Meu Deus, vou tirar o bebê de casa para fazer as fotos, e aí como que vai ser, sabe? É por falta de conhecimento. E aí eu te pergunto, que tipo de fotógrafo é você? Você é o fotógrafo que gosta de eternizar esses momentos e contar histórias através da fotografia? Ou você é só um fotógrafo? Quando eu me fiz essa pergunta, e eu me senti mal por isso, porque minha resposta parecia que eu era só mais um fotógrafo, dizendo não para várias histórias que eu nem me dava o trabalho de saber quais eram, que eu nem me dava o luxo de ficar mais um tempo no telefone com a mãe tentando entender. Tem 18 dias, mas por que aconteceu alguma coisa, ele nasceu prematuro? E aí isso mudou a história, a forma como eu via a fotografia. Então, por que fotografar bebês mais velhos é tão importante? É tão importante quanto fotografar bebês mais novos. Todos merecem ser registrados e, como eu falei, mesmo que para nós ainda seja velho, ele é recém-nascido até 28 dias. E mesmo que para nós, depois disso, não seja, para a mãe até 15 anos ele pode ser um recém-nascido. O recém-nascido tem 398 dias. Para a mãe sempre vai ser o bebê. É o meu bebê, é meu bebê. E é assim que é. A minha mãe fala que o meu irmão de 18 anos é o bebê. E ele é um bebê. Para mim, ele também é um bebê. Para mim, ele sempre vai ter 13 anos, desde que ele tem 13 anos. Mas ok, é assim que funciona. Então, a gente tem que entender que existe uma história por trás. E qual é a importância? O que você precisa entender, se você tá com medo, alguma coisa assim, é gerenciar a expectativa dos pais. Primeiro trabalha isso em você mesmo e depois gerencia a expectativa dos pais. E se eu não fotografar esse bebê mais velho, o que acontece? Outra pessoa vai fotografar. Outra pessoa vai contar uma linda história por trás dessa. A mãe vai falar assim, nossa, eu liguei para um outro fotógrafo e ele disse que não dá. Já aconteceu comigo. É que o meu bebê tem 20 dias, eu até já liguei para outros fotógrafos e eles disseram que não dá para fazer. E aí eu explico a situação e faço e conto aquela história. Se você deixar uma oportunidade de contar uma história passar, outra pessoa vai estar disposta a contar aquela história. Fora isso, a mãe pode ter ligado para você e você ter falado, mas tá mais velho, não dá para fotografar. E a mãe acreditou em você e falou, ok, não vou fotografar o meu bebê. E aí ela deixou passar. Então imagina que esse bebê não vai ter esse registro. E a foto não é só, a foto que registrou, tá? A foto é supérfluo. Mas quando você olha uma foto, o que vai ver na sua cabeça? Quando ela vê, por exemplo, a gente fotografou o bebezinho dela mais velho. E daí a mãe olha a foto, aqui ele já tava com 25 dias, já tinha cólica, tava mais difícil, não ficou certinho na pose, mas ficou tão bonitinho, a fotógrafa foi legal, fotografou, fez a sessão com tanto cuidado, com tanto carinho, me explicou que já ia ser mais difícil mesmo fotografar em função da idade que o bebê já tava, mas olha só, ainda bem que fez esse registro, olha que fofo que ficou. Então isso faz parte da memória. Imagina esse bebê quando tiver 15 anos olhando as fotos de newborn, que legal, sabe? Faz parte da memória. Essa é a importância da fotografia. E na realidade, normalmente sou eu que falo com os pais, né? Com a mãe principalmente. E eu não digo para ela que vai ser uma sessão difícil. Eu digo para ela que a gente depende do comportamento do bebê, que existem as características gerais da fase, explico quais são essas características que eu expliquei no início desse vídeo e falo que pode ser que ele esteja fora já disso, pode ser que ele não colabore nesse sentido da gente poder fazer e que nesses casos, o que eu vou fazer com ele?
pode ser que a gente precise manter ele mais enroladinho e pode ser também que ele nos surpreenda, porque a gente tem casos de bebês mais velhos. A gente já fotografou uma bebê de 67 dias, acordadaça, durinha, mas eu vou até, faz tempo isso, acho que foi 2015, ela incrível, gente, ela fez algumas poses que era inacreditável. A história dela tá contada, independente se foi tardio ou se foi dentro do prazo de 15 dias, tá lá. Ela fez um ensaio de recém-nascidos. E será que existe um momento ideal para fotografar um bebê mais velho? Não. Na verdade, assim, se teve qualquer eventualidade no pós-parto, se o bebê nasceu prematuro, precisou ficar internadinho na UTI ou qualquer outra razão que possa ter acontecido, que ele tenha que ser fotografado mais velho por orientações médicas ou porque às vezes o médico falou, aconteceu algum imprevisto aqui, ele vai ter alta, vai para casa, mas ele não pode sair de casa para nada até 20 dias. Pode ter uma série de intercorrências. Ou a mãe simplesmente foi deixando, perdeu o prazo e o bebê já tá com 20 dias ou mais. O que acontece assim, é que quando eu falo de questões médicas, é que se o médico liberou, quanto antes fizer, melhor. Mais fácil. O ideal é sempre, você não precisa pressionar a mãe e deixar ela desesperada, falando, vamos fazer agora. Ó, ela te ligou, às 10 da manhã você fala, hoje à tarde eu tenho horário, corre. Não é assim, tá, gente? Tá tudo bem. Se o bebê já tem 20 dias, já tem 30 dias dali para o dia seguinte, 2 dias depois, também não vai mudar tanto assim. Às vezes muda bastante de um dia para o outro, mas você também não vai desesperar a mãe por causa disso. Então, e também não tem como saber se naquele outro dia o bebê vai estar super bem, super tranquilo ou super agitado. Normalmente as mães falam assim, meu bebê dorme muito. Só dorme. Dorme à tarde, então beleza, vamos marcar a sessão à tarde. Chega à tarde e não dormiu, ela fala, com o zoião assim. Hoje ele dormiu bem de manhã. A rotina dele pode mudar, ele ainda não está 100% adaptado, né? Então assim, o momento ideal para fotografar um bebê recém-nascido mais velho, ou um bebê mais velho, é quanto antes melhor. Se o médico tiver liberado, o bebê nasceu prematuro e aconteceu várias coisas, ele já teve alta, quando que eu devo fotografar? Já teve alta, já pode fotografar. Então, não existe necessariamente um momento ideal, esperar mais, esperar menos. Não é para ontem também, não tratem isso como uma sangria desatada para não desesperar a mãe, gente. Porque imagina, né, se ela... Quanto antes, melhor. Mas imagina se você desespera a mãe, aí ela fala, então eu quero fazer amanhã, e ela não te contou, mas amanhã ela vai dar vacina antes de levar o bebê pra você. Então é melhor você conversar direitinho, entender, mas não necessariamente tem um período ideal para fotografar o bebê mais velho. Você já teve medo de fotografar um bebê mais velho? Tanto medo que eu tive, que eu não fotografava. Eu fiquei muito tempo sem fotografar bebês mais velhos por medo. E o medo, ele tá relacionado a quase todas as nossas decisões. O que acontece, assim? E também a falta de conhecimento. Falta de conhecimento, falta de consciência, falta de uma série de coisas. E principalmente, porque quando a gente não fotografava os bebês mais velhos, eu já tinha conhecimento das características, já tinha estudado bastante sobre isso. Mas não tinha fotografado para saber. Então, só que aí o que acontece? O meu medo me paralisava. O meu medo, ele vinha como uma crença que me limitava. Era uma crença tão forte do tipo, não pode fazer, não é nem não dá para fazer, não é nem tente fazer, nem nada, era não pode fazer bebês mais velhos, não dá. 16 dias não dá. E da onde que eu tirei isso, será? 16 dias já é acompanhamento, não dá mais pra fazer newborn. Era quase isso que eu pensava. Mas talvez, porque talvez no curso que eu fiz, eu aprendi que era até 15 dias. Então, alguém te falou, você por falta de conhecimento levou isso como uma verdade absoluta, acabou transformando isso numa crença limitante e falou, não pode, de jeito nenhum. Sabe, testa pra ver, pula essa barreira, isso que tá te limitando e vai lá, vamos testar. O máximo que pode acontecer é não dar certo, o bebê não dormir, não ter jeito de fotografar esse bebê. Mas você tentou. A gente teve, inclusive, não faz muito tempo, um caso em que a mãe teve um problema sério. A bebê, quando ela entrou em contato comigo, já estava com 16 dias. Só que a mãe estava com problema, ela estava com pedra na vesícula. E aí ela falou assim, isso era, sei lá, uma segunda-feira, ela falou até quinta-feira,
Se a pedra não sair sozinha, não se deslocar sozinha, sair, sei lá, tem que fazer uma cirurgia. Então o médico pediu para esperar até quinta. E daí, como eu tô nessa sem saber o que fazer, não vai, vamos esperar até quinta para ver como vai ser. Eu falei, ok, vamos agendar, vamos deixar pré-agendado para sexta e na quinta você me conta o que rolou, né? Que ela ia no médico de novo. Chegou na quinta, foi no médico, o médico pediu para esperar até terça, porque ela falou, ela deslocou um pouco e a gente pode esperar mais um pouquinho para ver se ela continua o caminho e sai sozinha, se você consegue expelir sozinha. E aí a gente esperou até terça, e quando chegou na terça, deu tudo certo, e aí então a gente marcou, não lembro se foi para quarta ou para outra quinta. Eu sei que quando a gente marcou de volta, a bebê já estava com 22 dias, já tinha muita cólica, já estava muito, a gente começou, só que a mãe, a gente já tinha feito o segundo, ela tinha 3 bebês, o segundo bebê a gente já tinha feito o newborn dele, então ela quando eu já tinha conversado com ela na primeira ligação, e ela falou que talvez tivesse que esperar mais um pouco, ela falou, Bel, tá tudo bem, você já me explicou direitinho, eu tô consciente de que talvez não dê pra fazer muita coisa, mas tá tudo certo. Mesmo assim, eu quero fazer, só que eu tô numa correria muito louca e muito preocupada com essa situação, porque isso também interferia na questão da amamentação da bebê, se ela tivesse que fazer cirurgia, uma série de coisas. Então a preocupação dela estava em torno da situação. Ela queria fotografar isso, só que não era uma prioridade naquela semana. Naquela semana a prioridade era a saúde dela e como que isso tudo ia acontecer em relação a ela e a bebê. Então a gente respeitou, esperou, e quando teve a oportunidade de fazer, a gente fez da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma atenção que a gente faz com todos os outros bebês. O que a gente deixa bem claro para os pais pode ser que não tenha tanto posicionamento, sejam poses mais simples, seja o bebê mais enroladinho no wrap, ou seja, a gente vai fazendo de uma forma em que o bebê fique mais confortável, que seja melhor para ele e sem perder a beleza do ensaio, porque mesmo quando a gente faz um posicionamento mais simples, quando tem que usar mais wrap, o ensaio pode ficar lindo da mesma forma, ele só não vai ter uma variedade de posicionamentos, mas as composições, tudo que a gente vai fazer pode ser tão incrível quanto de um bebezinho recém-nascido que está lá no período ideal para ser fotografado, entre 5 e 12 dias que a gente faz lá um ensaio incrível. Esse bebê mais velho também pode ter isso, a gente só precisa alinhar a expectativa dos pais para não acontecer de eles virem, achar que, nossa, vou fazer pose do sapinho, vou fazer taco, vou fazer um monte de coisa, e chega aqui, mas só dá pra fazer mais wrap, coisa mais simples com esse bebê. E a gente já fez com bebês. A gente já fez mais pose velho. do sapinho com bebê de 30 dias. Com essa bebê, funcionou. inclusive, de 22, com bebê de 30, que eu lembro. A gente só precisa alinhar a expectativa pra não estar a expectativa dos pais super alta e na hora da sessão, sabe, deixar eles frustrados. Então, gente, olha só. O Dicas Newborn de hoje, nós falamos sobre fotografar bebês mais velhos. Eu expliquei por que eu não fotografava, em que momento essa chave mudou na nossa vida enquanto fotógrafas, a importância que isso teve tanto na minha fotografia quanto naquilo que eu pensava, né, de ser fotógrafa, de por que eu era uma fotógrafa de fato. E eu comecei a perceber que o mais importante desse universo é a gente registrar esse momento. Então, o que você precisa entender sempre dá para fotografar bebês mais velhos? Dá sim. Dá para fazer recém-nascidos com bebês mais velhos? Dá sim. Eu já vi gente, inclusive... Fazer recém-nascido com bebê mais velho ficou estranho. Fazer foto de tipo estilo newborn com bebê mais velho. A gente fotografou o Miguelzinho com 3 meses, ensaio de acompanhamento do Miguel, ele dormiu. Vamos colocar aqui umas fotos. Ele dormiu e eu fiz a pose de bundinha pra cima. Fiz koala com ele, 3 meses, gente, bebê. E era uma sessão, na verdade, de acompanhamento. Mas como ele dormiu, ficou tranquilo. Só que a gente não ficou postando muito e dizendo que era de acompanhamento, porque senão as pessoas podem achar que todo acompanhamento dá pra fazer como se fosse um newborn. E não dá, com 3 meses, né? Ele foi um caso à parte. A gente fez meio que um estilo parecido com o newborn na produção. Eu já tinha separado aquela produção para fazer o acompanhamento, mas como você, fotógrafo, sabe, um bebê de 3 meses, ele não faz muita coisa. Não posiciona e ao mesmo tempo ele não senta ainda. Então é um pouquinho mais, a gente precisa ter um pouquinho mais de jogo de cintura para conseguir fazer render mais. E ele dormiu, eu falei, eu vou tentar. E foi incrível. Então, assim, o que a gente tem que sempre esperar. A primeira coisa que você tem que fazer sempre, quando vai fotografar um bebê, independente da idade dele,
E quando eu converso com a mãe é sempre assim. Eu falo para ela das características gerais da fase. Aí eu falo, não se apegue a isso. Porque o que eu preciso que você entenda é que independente da idade do bebê que eu fotografo, pode ser que dê mais certo ou que dê menos certo. Não é nem essa palavra que eu uso, mas é o que eu falo assim. Pode ser que eu consiga fazer mais coisas ou menos coisas. Eu dependo única e exclusivamente do seu bebê. E não da característica geral da fase. Porque o que dependesse da gente, a gente fazia tudo. Fazia, nossa, vira do avesso. Todo mundo quer, não é? Você também quer. Eu aposto que você quer fazer tudo no ensaio. Chega na hora a gente fica tipo, tá, ok. Tudo que a gente quer fazer, mas vamos ver o que esse bebê deixa. E a gente vai tentando descobrir o que vai dar certo ali. Vai traçando a nossa estratégia ao longo da sessão para aquele bebê. E sabe o que é mais importante? Quando você começa a explicar para a mãe e gerenciar a expectativa dela, automaticamente você está gerenciando a sua. E aí fica mais fácil para você também, fica mais leve. Nós precisamos ser leves na hora de fotografar. Então, como eu estava falando aqui, nesse Dicas Newborn de hoje, nós falamos sobre fotografar bebês mais velhos. Eu queria saber de você, se você já fotografou um bebê mais velho, como que foi, se você tem alguma história super legal para contar, se você não fotografava antes, em algum momento isso mudou, conta aqui pra gente. E eu também queria que você aproveitasse, deixasse aqui nos comentários algum assunto que você gostaria que a gente falasse com mais profundidade, que a gente tivesse mais tempo para falar sobre ele. E aí a gente vai pensando nisso para os próximos vídeos do quadro Dicas Newborn. E se você chegou até aqui, ajuda a gente a crescer o nosso canal, é muito importante. Quanto mais o nosso canal crescer, mais você vai receber conteúdo e informações de valor para te ajudar dentro da fotografia newborn. Então se inscreve aqui embaixo, é só clicar no botãozinho vermelho, clica aqui em se inscrever. E não esquece de ativar o sininho para que você seja notificado cada vez que a gente postar um vídeo novo para você. E esse foi o nosso Dicas Newborn de hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!